o que arde em nosso coração. E o texto é Neemias. Eu quero compartilhar com você o nosso GD do mês. Eu e minha esposa estivemos sendo ministrados no primeiro GD do ano com esse texto, com esse tema. E foi muito bom. E eu achei cabível, assim, encaixando no assunto que nós queremos tratar esse mês, para falar esse primeiro assunto, esse primeiro dia, sobre o que arde em nosso coração. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler junto Neemias capítulo 1. E você acompanhe aqui na tela, estarei lendo. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometidos contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei a um lugar que tenho escolhido para ti, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu, copeiro do rei. O que arde em nosso coração? Neemias
amados, estava numa situação bem tranquila mesmo, copeiro do rei, comia das melhores comidas, sem preocupação de hospedaria, com certeza morava numa casa muito chique, comia do melhor, já disse. Mas de repente, irmãos, Neemias procurou saber do povo dele. Nós acabamos de ler que Neemias, quando soube do estado do povo dele, como estava a cidade dele, o coração dele se entristeceu muito e chorou bastante, a Bíblia diz. Mas junto com isso, irmãos, ardeu o coração de Neemias em prol a uma ação positiva ao povo que estava lá com as portas queimadas, com a cidade destruídas, sendo judiado. A Bíblia fala que eles estavam desprezados. Desprezo, irmãos, é terrível. Eu não sei se você já recebeu algum tipo de desprezo, mas é muito terrível. As pessoas estão num assunto e a pessoa que recebe um desprezo vai chegando, as pessoas espalham a rodinha, não deixa que você se aproxime. Você já recebeu algum tipo de desprezo? Esse povo estava desprezado. As portas queimadas. Irmãos, um pastor bem estudioso mencionou numa fala dele que essas portas era a segurança da cidade. Era como se estivesse destruindo hoje o nosso plenário, a porta que consolida os senadores, que segura lá. Era muito triste para esse povo. E Neemias, então, ele deixou o seu aconchego bem tranquilo, e o coração dele queimou quando ele soube dessa situação. E ele disse então, a palavra diz assim: tendo eu ouvido essa palavra, ele disse, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí era um jejum inteligente, né? Porque ele era copeiro do rei. Com certeza ele não deixou de comer 100%. Ele precisava provar as coisas, entregar a comida. Eu fico imaginando ele com um pratão daquele, servindo e jejuando. E disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Palavra, ele recitando a palavra. O anjo do Senhor está ao redor, está em volta daqueles que temem ao Senhor. Ele está assim, falando acerca da palavra, orando a palavra com o Senhor. E ele disse assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirem à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Ele não cessou de orar. Ele não cessou de orar. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão. Oração intercessória, pastor.
Ele não deu de ombro, irmãos. O que arde no seu coração? O que arde no meu coração? Hoje. O que arde em nosso coração hoje? Pelas vidas semelhante àquela pessoa que adentrou aqui. O que tem ardido em nossos corações? Com as pessoas que estão à sua volta, às vezes passando dificuldade, as pessoas com dificuldade até de você dá uma força para a pessoa, fala da palavra, aí você olha, a pessoa não tem força para se libertar de um vício, do álcool, do cigarro. Tem ardido o nosso coração por isso? O Neemias, diante de uma situação dramática, miserável, desprezível do povo dele, ele chorou, jejuou, intercedeu dia e noite, a Bíblia diz. Ele era um homem de confiança do rei. Ele não precisava se preocupar com mais nada, mas o que ardia no coração de Neemias era a situação do seu povo, o povo de Deus em Jerusalém. Neemias conhecia a aliança de Deus com o seu povo, assim como nós conhecemos que a palavra do Senhor diz que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. É através da verdade, da palavra. Como eles vão conhecer? É dependendo do que está ardendo em nosso coração. Para eu ganhar os assuntos posteriores, para eu ganhar, consolidar, ensinar e enviar, eu preciso arder meu coração antes e amar a pessoa antes para fazer tais coisas no seio da igreja. Porque se eu ganhar e não amar, de que vale? Eu preciso estar alinhado com o Senhor e certo de que quando eu jejuar, orar, interceder por alguém, o resultado será positivo. Neemias queria saber o estado em que o povo de Deus se encontrava, se estavam na miséria ou se continuava unidos no Senhor. Provérbios 27 e 23 diz assim, não precisa colocar: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe teu coração sobre os teus rebanhos. Eu quero fazer uma profecia aqui sobre a sua vida. Eu tenho profetizado aqui que você é líder de milhares. Amém? Parece que é uma coisa assim, parece, tem momento da nossa fé que é tão pequena, não quero julgar sua fé, parece utopia, mas não é. O Senhor nos constituiu para sermos líderes de milhares, para nós propagar o evangelho da paz, a verdade dele para as pessoas, assim, de uma maneira muito abrangente, na nossa maneira de ser, com as nossas ações, falar do Senhor com as nossas atitudes. E quando nós olhamos para esse versículo, nós precisamos conhecer o que está à nossa volta, entendendo que o Senhor pode nos dar como ovelhas para nós cuidarmos. Quando a palavra diz procura conhecer, ela está falando de nós. Precisamos estar mais atentos à vida espiritual das pessoas na igreja. Às vezes criticamos algumas ações, e às vezes aquelas ações que foram criticadas, na verdade elas precisam de ajuda,
de abraço, de uma oração junta, de uma oração intercessória. Às vezes a pessoa não precisa nem saber, mas você lá na sua vida, lá quando você ficar sabendo, lá quando você estiver no bem bom, lá você se prostrar, orar, jejuar pela pessoa. A segunda coisa que ardeu no coração de Neemias foi a compaixão que ele sentiu por elas. Versículo 3 fala assim, ó: disseram-me os restantes que não foram lá levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei-me. Eu já comentei isso aqui, né, irmão? Pastor Malcir até comentou isso também, mas abrilhantou, e foi muito bom eu ouvir isso. A atitude assim, é uma atitude de espanto. Quando Neemias ouviu, ele fez isso, irmão. Eu imagino ele assim, ó: meu Deus, ele sentou, lamento. Já viu essa expressão antes? Que é isso? Eu não estou acreditando. Tipo assim, alguém dá uma notícia para você, você fala: não acredito nisso. Mas ele não disse não acredito, ele acreditou tanto quanto ele foi orar, interceder por essa causa. Sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Neemias poderia ter dito, poderia muito bem dizer que a culpa era do próprio povo por causa do seu pecado contra Deus. Mas ele não fez isso. Ele sentou, chorou diante do Senhor, ele jejuou, orou ao Senhor para ter aquela situação transformada. Diga comigo, transformada. Eu pedi outro dia, eu não vou perguntar para ti, eu vou deixar que você reflita. Eu pedi outro dia que você, no momento de compaixão, eu não disse essa palavra, mas no momento da sua vida, na semana, entrasse no grupo, observasse até aquelas pessoas que já saíram do grupo e começasse a orar um pouquinho, um por um. Para você lembrar agora, Neemias fez isso por um povo. Ele não quis saber de culpar ninguém. Assim como Neemias, o coração de Jesus também ardia de compaixão pelo povo que vivia desgarrado e angustiado. Mateus 9,36 diz: ao ver as multidões, teve delas compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são são poucos. O coração de Paulo também ardia pela igreja quando as coisas não iam bem. Gálatas 4,19 diz assim: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. Isso até que Cristo seja formado em vós. Ele estava lutando para aquelas pessoas serem transformadas. Às vezes nós, desapercebido, falar aquele lá, misericórdia. E eu com meus caguetes falo: Jesus dos crentes, tem misericórdia. Mas o Senhor tem. É infinita a misericórdia dele. Nós precisamos, nós arder o nosso coração por essa causa. O que arde em nosso coração? Pergunta para nós refletirmos. O que arde hoje em nosso coração?
Irmão, eu não estou assim enfiando um fardo pesado de responsabilidade sobre a sua cacunda, não, nem sobre a minha. Mas eu faço a pergunta de novo: o que arde em nosso coração hoje pelo reino? Em Atos 20, 19 diz: servi ao Senhor com toda a humildade. Serve ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspiração dos judeus. Vocês, 20 diz assim: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Isso ardia no coração de Paulo. O que arde em nossos corações? Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. A humildade fala de alguém que era servo da igreja, de alguém que se humilhava diante de qualquer exaltação. Lágrimas fala de alguém que conhece sua fragilidade e impotência diante de tão grande desafio. As lágrimas eram um sinal de angústia e dor. Ensinei-lhes tudo. Paulo não ensinou apenas os benefícios da salvação, ele também ensinou a igreja a obedecer em tudo ao Senhor e como viver uma vida separada da contaminação mundana. O que arde em nossos corações? Tem um terceiro arder no coração. Foi a necessidade de dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O versículo 4 diz assim, do texto que lemos: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Versículo 11, ele repete isso. O que você gostaria de pedir para o Senhor? Neemias pediu para o Senhor. Ele fez essa oração e foi ter com o rei. Aí ele disse ao rei: se for do teu agrado, se for do agrado do rei, se eu, seu servo, puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruir. Objetividade. Diga comigo: objetividade. O coração de Neemias ardia com objetividade, com amor, com compaixão, mas ele tinha um alvo agora de reconstruir os muros que estavam destruídos. Ele tinha essa proposta no coração, que o Senhor a escolhera para isso. Ele conhecia o coração de Neemias. Neemias fez a pergunta para o irmão responde a situação, ele então arde o coração dele, tem a compaixão no coração dele, e ele começa a tomar as ações, jejua, ora, e vai em frente.
Neemias então seguiu para Jerusalém destruída e desabitada para reconstruí-la. Neemias enfrentou pelo menos 3 tipos de ataque ao reconstruir os muros de Jerusalém. O primeiro ataque foi na sua fidelidade a Deus. 2:19 diz assim: o que ouvindo Sabalate, o Eronita e Tobias, o servo amonita e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ou seja, que loucura é essa que você pensa ser a visão de Deus? Deus não trabalha dessa forma. Tentavam aqui questionar sua fidelidade. É assim que às vezes acontece. Às vezes no rol da família, quando você se empenha a fazer a obra do Senhor. Às vezes quando você está no prumo do Senhor, você está alinhado com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, aparece inimigos querendo bloquear a sua feitura, querendo interromper os planos do Senhor na tua vida para fazer. Aqui esses homens zombavam dele. Neemias 2:20 diz assim: então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Confiança no Senhor, diga comigo, confiança no Senhor. Para mim ganhar, irmãos, olha, os assuntos posteriores, para mim ganhar uma vida desgraçada, que está viciada, que está prostituindo, eu tenho que confiar no Senhor, não é nos meus conhecimentos. Eu tenho que jejuar, orar e confiar no Senhor, no Deus dos exércitos. É Ele que vai fazer a mudança interna nas vidas das pessoas. Para mim conquistar o meu amigo, vizinho, que está bebendo todo final de semana, em festa, e lá, e aqui, e ali, para mim, eu tenho que confiar em Deus, das transformações vitais da vida dele, que poderá vir. Eu não posso confiar em mim, nas minhas limitações, até mesmo de relacionamento. Eu não posso ser assim. Eu tenho que confiar em Deus, com toda a minha força, com toda a minha mente, com todo o meu coração, minha alma, espírito. Prestar atenção no que Deus pode fazer, porque o poder de Deus é ilimitado. Não tem limite. Ele pode todas as coisas. Ele pode conferir os corações. Ele pode verificar a parte interna daquilo que a gente não está vendo. Até mesmo quando você está dando um estudo, você olha para a pessoa assim, a pessoa às vezes está vagando um pouquinho, às vezes está prestando muita atenção, mas sequer nós intentamos e pensar o que ela está pensando, porque nós não sabemos, mas Deus sabe. Então essa confiança por inteiro tem que ser no Senhor, no Deus dos exércitos, assim como Neemias. Então, o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Precisamos aprender a depender de Deus em oração, entregar tudo na mão dele, mas agirmos. Nós temos que agir. Essa entrega não é falar assim: Senhor, está tudo na sua mão, Pai, vai lá, vai lá, faz a visita. Às vezes aquelas orações que a gente faz: Pai, visita fulano no hospital. Mão, é para nós visitar. As visitas somos nós que temos que ir. Nós oramos, o Senhor nos dá condições e nós vamos. Eu posso orar, abençoar o irmão, mas eu vou lá: Senhor, visita fulano lá. Não, irmão, o Senhor deixou para nós fazer. Ele falou: ide, fazei discípulo, ensina-os. E Neemias estava trabalhando, sofreu insultos, mas ele estava confiando no Senhor. Jesus sofreu ataques de todos os tipos também por causa da sua total fidelidade ao Pai. Por isso a reação dele era de total confiança no Pai. Ele chegou a ponto de, a gente fala aqui sempre, de falar: Senhor, se possível, afasta de mim esse cara, mas contudo seja feita a tua vontade. E Jesus também passou um palavreado bem coisa,
bom assunto, perrengue mesmo, assim, na obra, porque ele sofreu muito, nem se compara com o que nós estamos sofrendo. Em 1 Pedro 2,23 diz assim: quando ele era insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus não ameaçava ninguém, mas ele próprio se entregava ao Pai. Neemias também manteve o coração, a pureza de sua fidelidade. Neemias 4,6 diz assim: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmão, imagina você chegar num povo desanimado, um povo desprezado, e convencê-los a trabalhar, a reconstruir uma muralha. Isso, irmão, foi pós-oração, jejum, intercessão. Foi pós essas ações. Então nós não podemos assim. Às vezes eu convido a minha esposa para fazer alguma coisa em relação na vida espiritual. Ela olha para mim assustada e fala assim: precisamos orar primeiro. E é uma realidade. É uma realidade, porque às vezes a gente, até de forma emocional, quer tomar atitudes precipitadas, sem a oração devida. Então, é importante. Neemias orou, chorou, jejuou e tomou ações. Quando ele foi lá, ele tinha confiança no Senhor de que ia ter prosperidade nas ações dele. Pois bem, Jesus também. Aí, você imagina o Neemias convencendo o povo. Ele chegou, já tinha intercedido por aquele povo. Ele já tinha jejuado por aquele povo. Então aquele povo ajuntou-se a ele, aliançou-se com ele para reconstruir. Então a Bíblia diz: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O segundo ataque que ele tomou foi um ataque emocional. 6:9 diz assim: estavam apenas tentando nos intimidar, e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. O plano era aterrorizá-lo, e esse é um dos ataques mais terríveis lançados pelo inimigo, pois a insegurança possui a capacidade de nos paralisar. A insegurança, quando você não está seguro de que está fazendo, você tem a tendência de parar. Quando você não está seguro de que tem habilidade para falar do evangelho para alguém, você se paralisa. Quando você não está seguro de sequer contar um testemunho de que Deus fez para contigo, você se paralisa. Mas é bom que você ore e jejue, porque esse poder vem do Senhor. Fortalecer-vos na força do seu poder. Efésios 6:10. Nós temos que nos fortalecer do Senhor primeiro. É a armadura do Senhor. Buscar a força nele, jejuar, orar. Aí então nós temos força, habilidade. Porque basta nós abrirmos nossa boca, o Espírito vai falar por nós quando estamos assim com o Senhor. Estão entendendo isso? Amém? Vocês estão aí? Aleluia. Aí as pessoas podem querer nos atingir emocionalmente, e nós estamos firmes com o Senhor, nós vamos estar determinados para concluir o que o Senhor determinou que façamos. Eu confesso para vocês que o ano passado, sabe como parece que vem uma flecha assim e atinge o seu organismo? Eu passei por um período assim. Você leva alguns dias para absorver, para depois desintoxicar daquilo. Eu fico pensando em Neemias, quando na leitura toda aqui, que você pode fazer isso em casa, quando ele estava precisando construir com a mão e com a outra, se defendendo, né? Eu fico imaginando ele, se você ler Neemias, ele quando é chamado para se ausentar da frente do trabalho dele, pegadinha,
E ele fala: vou nada. Às vezes nós somos chamados literalmente da nossa frente de trabalho do reino para fazer algumas coisas que é desnecessário. O inimigo nos abocanha quando nos ausentamos da frente do trabalho do Senhor. Ele quer isso, ele faz a armadilha. Às vezes a gente está desapercebido e cai na armadilha. Cai na armadilha. Nós temos que estar atentos. Por isso precisamos constantemente, quando nosso coração arder por uma causa do Senhor, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que chorar por aquela, ter compaixão por aquelas causas, sabe, irmãos? E aí então tomarmos as nossas ações práticas, depois da espiritual, a prática, porque aí quando na prática sejamos prósperos, porque o Senhor é conosco, é Ele que vai nos dar força. Terminando já. Eu antecipei o terceiro ataque, um pouquinho na minha fala, mas é assim. Quando Neemias persistia na visão de Deus e no seu chamado, houve uma mudança tática na atuação de Sanballat. E esse passou a usar um profeta para tentar fazer Neemias pecar. Neemias 6,10 diz assim: algum tempo depois fui visitar Samaías, filho de Delaías e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas? Não podia. Essa noite seus inimigos virão matá-lo. Não podia escondê-lo no templo. Não podia. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Eu disse: não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Samaías, mas que ele havia sido contratado por Sanballat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Olha, discernimento espiritual. Precisa estar alinhado com Deus, igual eu disse aqui outro dia. Não foi aqui, foi na célula, né? Eu fiz uma pergunta para meus irmãos lá, que estávamos juntos. Como que Paulo foi interceptado pelo Espírito Santo para não pregar a palavra, né? Em que situação? Eu disse que situação que ele estava. Eu arranquei do texto isso, porque nós estávamos falando uma semana, um mês, estar cheio do Espírito, né? E só pode ter essa sensibilidade que Neemias e Paulo teve, estando vivendo no Espírito, irmão. Para nós ouvir o Espírito, precisa estar vivendo no Espírito. Então, o Neemias percebeu essa falcatrua. Percebi que Deus não tinha falado com Samaías, mas que ele havia sido contratado por Sanballat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Note que era um profeta de Deus, porém comprado para falar da parte dos homens. Isso nos mostra que os maiores problemas da igreja vêm justamente de alguns da igreja. O inimigo é especialista em usar alguns da igreja contra os verdadeiros pastores de Deus. O chamado é a convicção que mantém o líder no trabalho. O pastor no púlpito e o missionário no campo, sem a convicção de chamado de Deus, não suportaremos as críticas dos dias maus. Sem o chamado de Deus, sem a convicção que temos um chamado, não suportaremos as críticas que vêm nos dias maus. Capítulo 6, versículo 15 diz, põe aí meu filho por favor, Neemias 6,15. O muro ficou pronto.
no 25º dia de Elul, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluias, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Após lutar contra diversos inimigos, como Sambalá e Tobias, enfrentar crítica de perto e de longe, finalmente concluiu sua missão. Neemias não desistiu da obra que Deus tinha para ele, mesmo diante de grandes adversidades, porque ardia em seu coração a chama da glória de Deus. Ele foi chamado pelo Senhor e não poderia decepcionar o seu Deus. Quando ficamos firmes na presença de Deus, diante de todos os ataques do inimigo, com certeza o Senhor Deus será glorificado e a obra de Deus prosperará. Amém? O que tem ardido o nosso coração? Fica de pé, por favor. Oramos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu alerta, pelo teu ensino. Faz arder nosso coração, papai, por uma causa do teu reino, e nos dá condições de executar a sua obra. Nos dá, Senhor, força, animosidade, coragem. Fortifica nossas vidas, papai. Em nome de Jesus é que eu te peço, para mim e para toda a sua igreja reunida. Em nome de Jesus, Pai. Nos fortalece, Senhor. Ah, papai, por favor, tira as agarras que nos prende ainda nesse mundo. Ah, Senhor, muda o nosso foco. Se porventura nós estamos desfocados do teu reino, muda o nosso foco para o teu reino, papai. Faz arder nosso coração e nos traz motivação para interceder no teu nome, Pai, para ganharmos e prosperarmos. Faça isso conosco, Pai, no nome de Jesus. Pai, tem um povo desprezado na terra, tem povo em ruínas. Ajuda-nos a enxergar com clareza, Pai, para que nós reconstruamos famílias, vidas, para que nos ajude a eles, Pai, a ser liberto pela Tua Palavra. Fortalece nossas vidas para que nós façamos isso, Pai, todos os dias da nossa vida. Não deixa nós enveredarmos para as notícias ruins, para os caos desse mundo, mas que nós tenhamos a confiança no Senhor, papai, no nome de Jesus. Acrescenta a nossa fé, Pai, de todas as famílias. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ensina-nos a orar como convém, Pai. Ensina-nos a jejuar, Pai. Ensina-nos a termos propósito nessa terra, em prol ao crescimento do Teu reino, Pai. No nome de Jesus. E assim como Neemias, Pai, eu oro ao Senhor, pedindo perdão, papai, pelos nossos pecados. Oh, Senhor, pelas injustiças que às vezes temos cometido. Perdoa-nos, Pai, por ter nos afastado da Tua verdadeira palavra. E algumas vezes, Pai, nós nos afastamos da verdade.
Queremos que o nosso eu prevaleça. Nos perdoa, Pai, no nome de Jesus. Perdoa a mim, perdoa meus irmãos e irmãs. Fortalece nossas vidas, Pai. Te peço, clamo e oro no nome de Jesus, teu Filho, que vive e que reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Me dá essa placa, por favor, bem. Irmãos, antes de eu mostrar a placa, eu quero perguntar se no nosso meio, nós fizemos uma reunião e quero falar isso dentro do culto. E eu propus, e quem estava na reunião aceitou, que nós faríamos o culto de Santa Ceia no segundo domingo do mês, aos domingos 9:30 da manhã, com café da manhã, convidando pessoas. Alguém aqui, a irmã Maria e o irmão José não estavam, né, irmão? Você pode falar agora, tem direito à resposta. Vocês teriam dificuldade de vir tomar ceia num domingo? Não? Pode ser? Ok. Então nós vamos, eu pedi para o Kleber já fez para nós, os horários do culto que nós não tínhamos, vai ser afixado lá. Quem não estava na reunião mais? Irmão Ednilson, você teria condições de vir tomar a ceia, irmão Ednilson? Irmã? Todo segundo domingo às 9:30 da manhã? Sem problema? Porque eu gostaria que tanto que vocês viessem mesmo em massa. Não só viessem, trouxessem pessoas. Os irmãos que estavam em reunião, eu falei isso. Trouxessem amigos, não crentes, ou que estão desviados, para tomar café com você. O café começa às 8:30, às 9:30, e aí nós temos o culto de ceia. Aí você trouxe um amigo, uma amiga, para esse café. Lá tu não convida para o culto. Aqui você vai convidar, para que seu amigo ou amiga, se quer continuar a cultuar e assistir o culto com você. Amém? Se você trouxe, é melhor você avisar, senão a pessoa vai pensar que é 1 hora só, depois você vai se estender no culto, senão você vai ter o compromisso de terminar o café e levar em casa. Então, se você trouxe, você avisa. Se você convidou e a pessoa é livre para ir embora, você só fala assim, ó, fica no culto com a gente. Amém? Então não vai ser fixado ali do lado, desse lado, perto do portão social, na parede, esses horários. Domingo às 18, quarta às 19:45, todo segundo domingo de cada mês, 9:30 da manhã. Amém? Ah, sim, bem lembrado, a partir de abril. A nossa ceia desse mês é normal, tá? A partir do mês de abril. Ok, obrigado. Estenda sua mão, por favor. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe a sua vida sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com você e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre.